Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Más un viernes acá, conectados. Ojalá que todos se encuentren bien, sus familiares también, ¿no? Y momento que no podemos estar ahí presentes con ustedes, pero estamos acá conectados, ¿no? Por la tecnología. Toda América Latina acá presente con nosotros de nuevo, ¿no? México, los países de América Central, los países de la región andina, los países acá de Sudamérica, ¿no? Algunos acá ya empezando ahí el calorcito, ¿no? Ya empezando la primavera acá, otros empezando el otoño, pero todos conectados y agradezco mucho la oportunidad de poder platicar, de poder estar un poco con ustedes hablando de nuestros productos, ¿no? Ah, hoy el tema es la parte de eficiencia energética, ¿no? Con los variadores WEC. Reinaldo Potter va a ser el ingeniero responsable por la charla, ¿no? Ah, como las demás, ¿no? Quien ya ha participado o los que están llegando hoy, tenemos un espacio, un chat para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, a lo largo de la presentación, pueden hacer sus preguntas, sacar sus dudas, hacer comentarios. Nosotros vamos contestando y vamos publicando las respuestas. También al final de la charla, ¿no? Vamos a tener un periodo ahí para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿no? Y vamos a estar acá con todo un equipo, todo el personal de automatización, incluso personal de motores también están acá con nosotros conectados para apoyarlos con cualquier duda, con cualquier necesidad que tengan, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Estamos haciendo estas lives, estas charlas todos los primeros viernes, ¿no? Entonces, la próxima va a ser de Solar Pump, una solución de WEG ahí para bombeo, ¿no? Por energía solar, sin la necesidad de estar conectado a la red. Y va a ocurrir en el primer viernes de noviembre, que es el 6 de noviembre, ¿no? Entonces, ya los invito para la próxima, ¿no? Pero hoy la idea es platicar un poquito sobre eficiencia energética, ¿no? Cómo ahorrar energía, ¿no? Reinaldo Potter, ¿no? No es Harry Potter, ¿no? No es parente, pero tiene sus trucos ahí para ahorrar energía, ¿no? Entonces, paso la palabra a Reinaldo y muchas gracias a todos ahí por el tiempo, por la presencia, por estar acá con nosotros. Gracias. Buenos días a todos los hermanos de América Latina. Me gustaría agradecer la participación de todos ustedes, mismo que sea online. Agradecer también a WEG por dar esta oportunidad a nosotros de estar ahí hablando de un tema actual e importante para el segmento industrial. Y también agradecer además de WEG Automatización, la unidad que yo trabajo, y también por el apoyo del Departamento del Centro de Negócio em Eficiência Energética, que também nos apoiou em la realização desta charla, deste webinar. Ok? Bueno, antes de hablarmos exatamente de eficiência energética, me gostaria comentar um pouco de WEG como empresa, sim? WEG é um grupo, é uma empresa, né, que é composta por várias unidades de negócio. Então, vocês nessa diapositiva podem ver as 5 unidades de negócios que fazem parte do grupo WEG: motores, automatização, transmissão, distribuição, energia e pinturas. Dentro da unidade em que eu trabalho, da unidade em a qual estamos apresentando esse tema, que seria eficiência energética com uso de convertedores de frequência, temos também outras unidades de negócio internas, como, por exemplo, drives, controls, tableros, building technology, segurança de máquinas, critical power, energia solar e tração elétrica.
Muitas pessoas me perguntam qual é o negócio de WEG, o que é WEG exatamente. Em minha opinião, a melhor explicação do que é WEG é uma empresa que trabalha, né, com produtos e soluções desde o momento da generação de energia, ¿sí?, hasta su processo de transmissão, distribuição e o uso dessa energia de várias maneiras, né, através de produtos protegendo, né, instalações elétricas, produtos automatizando sistemas, produtos responsáveis por tração e propulsão elétrica, hasta mesmo produtos destinados a instalações elétricas residenciais, comerciais e também industriais. Aqui eu les apresento a fotografia de nossa casa matriz, que está ubicada em la cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, onde se encontram as principais fábricas de las 5 unidades de WEG, e onde acá se trabalha mais de 15.000 pessoas que estão, de alguma maneira, buscando melhorar, né, a vida das pessoas, né, ou buscando soluções para problemas em el segmento elétrico industrial. Pensamos então ao tema que estou aqui disponível para falar, que seria eficiência energética através de convertidores de frequência. Bueno, quando analisamos uma empresa, uma indústria, né, percebemos que há uma série de custos que estão involucrados neste sistema industrial ou nessa empresa. Então, há matéria-prima, há mão de obra, as pessoas que trabalham, há combustíveis utilizados, há transporte. Então, há uma série de insumos que fazem parte desse custo operativo. Pero há custo que é comum a qualquer tipo de empresa, industrial ou não, que é a energia elétrica. Então, a energia elétrica é algo necessário para qualquer tipo de empresa moderna ou em atualidade. Já que estamos falando de energia elétrica, né, estatisticamente se sabe que, né, mais de 40% da energia elétrica utilizada no mundo tem as indústrias como seus principais consumidores. Em la indústria, os motores elétricos são responsáveis por consumir quase 70%, né, desse total de energia, sendo que de todos os motores elétricos que se encontram na indústria, né, 90% são motores de indução trifásica, os motores que são conhecidos por nós outros como os motores de jaula de ardilha. E nos processos industriais que utilizam motores, se sabe que 75% são processos que se requerem, né, variação de velocidade ou de par. Então, quando pensamos em variação de velocidade, temos várias formas de fazê-lo, pero o convertidor de frequência é o equipo que melhor se aplica a esse tipo de situação. Então, se desejamos aplicar, né, eficiência energética em nossa indústria ou nossa empresa, nós devemos identificar oportunidades. E aqui eu irei apresentar a vocês 3 oportunidades que estão relacionadas à eficiência energética. A primeira oportunidade que vocês podem identificar é a substituição de motores. E mais adiante eu vou explicar por que substituir motores, principalmente os motores antigos. Uma segunda oportunidade seria o redimensionamento de motores. Significa que elegir um motor de potência adequada à aplicação. E por fim, né, o que estamos buscando explicar-lhes seria a automatização de sistemas, utilizando, né, os convertidores de frequência para acionar os motores que um dia serão substituídos ou serão redimensionados dentro do trabalho de eficiência energética. Falando exclusivamente de substituição de motores, por que substituir motores? Se vocês analisarem, os motores têm sua eficiência aumentada a lo largo dos anos, em função da tecnologia empleada. Aqui vocês têm, por exemplos de la eficiência, de como evolucionou a eficiência dos motores elétricos desenvolvidos por WEG a lo largo
de los años desde su fundación hasta los días actuales. Se ustedes analisarem os motores que estão presentes em la indústria, vamos perceber que a grande maioria dos motores tem já uma certa idade avançada. Então, aqui temos uma ideia de uma idade promédia de los motores elétricos. E qual significa termos motores elétricos com uma idade promédia maior ou muito cerca de 20 anos? Significa que estamos em nossa indústria com motores com eficiência inferior a los níveis que se podem obter com os motores mais modernos. Muitas pessoas pensam que o custo, o maior custo em uma indústria seria a aquisição de los equipos. Mas se nós analisarmos pontualmente os motores, vamos perceber que motor que foi produzido em los anos 90, motor que tem hoje praticamente 20 anos, tendrá o custo de energia absorvido ao longo de um ano equivalente a 50% do valor de motor novo, um motor mais eficiente. E se nós analisarmos que ao longo de 20 anos, seguramente o motor que você está analisando sofreu queima e, consequentemente, rebobinagem, temos o efeito da perda de eficiência adicional por justamente a queima e posterior rebobinagem. Consequentemente, este consumo que representava 50% do valor de um motor novo passa a ser 100%. A segunda oportunidade seria o redimensionamento de motores. Então, antigamente, devido à inexistência de métodos de cálculos, softwares destinados a cálculo de la potência requerida das aplicações, os engenheiros generalmente elegiam motores sobredimensionados para a aplicação por uma questão de segurança. O que passa é que, devido a este mal dimensionamento ou a inexistência de uma ferramenta para melhor dimensionar, os motores se encontravam em uma condição de porcentagem de carga abaixo de los 75%. E se mirarmos aqui a curva da eficiência do motor, quanto menor a porcentagem de carga que trabalha o motor, pior a eficiência do mesmo. Então, a ideia do redimensionamento é aplicar um motor que trabalhe dentro de uma porcentagem de carga mais cercana possível aos 100%, ou por lo menos superior a 75%. Estando assim, o motor trabalhando dentro do rango recomendado, da região recomendada que te dá maior eficiência energética. E por fim, a oportunidade de automatizar a planta. A oportunidade de automatizar a planta te dá uma série de oportunidades de vantagens, como, por exemplo, melhorar o controle da máquina ou do sistema ou do processo, redução de estresse mecânicos e elétricos em la máquina ou em el motor, em el processo, proteção eletrônica do motor, aumento da vida útil do sistema. A principal oportunidade que estamos buscando com automatização é justamente automatizar o processo que vamos aplicar esse convertidor de frequência. E, por fim, a eficiência energética, que, através do convertidor de frequência, te dará ahorro de energia. E pensando, então, a comentar melhor o controle da máquina. Não importa qual é o teu sistema, ¿sí? Se é um controle de sistema de bombeio, é possível melhorar esse sistema, torná-lo mais eficiente, mais econômico. Se o teu sistema está relacionado a processos de refrigeração através de compressores, também os convertidores são muito úteis nesse tipo de processo. Compressores para sistemas de aire comprimido, cintas transportadoras industriais, ou cintas transportadoras para minerias, também se aplica muito bem os convertidores de frequência. Sistemas de ventilação, ou para quem trabalha em el segmento del agronegócio, da agroindústria, também se pode aplicar os convertidores em aeração de los silos de almacenagem de granos.
extrusoras, por ejemplo, extrusoras de la industria de plástico, em processos de traslação de carga, como por exemplo os puentes grúas, e também para aquela indústria que todavia sigue com sistemas que utilizam motores de corrente contínua devido à exigência de controle de par e precisão de velocidade, se pode substituí-los com o uso do convertidor de frequência e o motor de indução trifásico. A segunda situação em que se consiga obter com o uso de convertidor de frequência seria a redução do estresse mecânico, justamente generado por los antigos métodos de controle de velocidade, né, principalmente os métodos mecânicos, como sistemas de poleias cônicas, variadoras ou hasta mesmo poleias fijas. Además, também o convertidor de frequência poderá substituir métodos convencionais de arranque que exigiam de la red de la instalação, né, níveis de corrente mais altos. Com o convertidor, podemos controlar esta corrente de arranque ao motor a ponto de diminuir não somente o estresse mecânico, mas principalmente o estresse elétrico na instalação. E como o convertidor permite programar a aceleração e desaceleração da aplicação, podemos criar ou programar, né, curvas de arranque e parada, aceleração e desaceleração mais suaves, a ponto também de reduzir esse estresse elétrico e mecânico. O terceiro ponto que se obtém com o uso de convertidores são as proteções. Então, además de proteger o motor, né, de forma mais eficiente, mais eficaz, podemos dizer dessa maneira, o próprio convertidor se autoprotege, protege seus sistemas internos. Bueno, quando temos melhoras em controle da máquina, temos redução do estresse mecânico e elétrico, proteção eletrônica do motor, temos a quarta, né, característica, né, do uso de convertidor de frequência, que é aumentar a vida útil do motor. Aumentando a vida útil do motor, seguramente estamos também aumentando a vida útil de nosso processo, de nossa máquina, de nossa aplicação. E se você tem um convertidor controlando uma aplicação na máquina, este convertidor, né, sendo ele, né, um convertidor WEG, ele estará equipado a comunicar-se com outros equipos de la rede industrial, da instalação industrial, através de protocolo de conexão em rede. E podemos elegir um PLC, um autômata, né, para controlar este convertidor e cambiar informações a ponto de levá-las hasta um sistema de escada. Aí seria realmente a fase final da búsqueda da automação do processo. Integrar o convertidor a um PLC e esse PLC a um software SCADA. Además, todos os convertidores WEG vêm incorporado com um software chamado software PLC, uma função que agrega ao convertidor um PLC, um controlador lógico programável. E através de software disponível gratuitamente por WEG em nosso sítio web, vocês poderão criar o programa, né, de maneira que seja melhor para vocês, através de um linguagem muito sencillo que é conhecida por linguagem ladder. Bueno, por fim, né, de las 6 oportunidades que encontramos com a automatização, chegamos à última, que é a eficiência energética obtenida por el ahorro de energia. Pero como se obtém esse ahorro de energia? Antes de hablarmos, vamos recordar como funciona um variador, como funciona um convertidor de frequência. Um convertidor de frequência é dividido por 3 etapas. A primeira etapa é responsável por receber o sinal da rede elétrica e rectificá-lo. Passada por a etapa de rectificação, este sinal ou esta energia que foi rectificada passará por um filtro, né, um filtro que é composto por um banco de condensadores que intentará, né, manter esse nível de corrente o mais contínuo, o mais estável possível. Esta corrente ou esta energia contínua será
utilizada para energizar a terceira etapa, que é a etapa inversora, composta por transistores de potência chamados de IGBT, que, através de um controle, né, o cérebro do convertidor, se actuará em el corte e la saturação de los IGBTs, generando a modulação de um sinal conhecido por nós por PWM, também conhecido por modulação por anchura de pulso. Por incrível que pareça, esta modulação, esse sinal controlado, vai controlar, né, nosso motor, de maneira que o variador, o convertidor, suministrará ao motor a energia necessária, né, para acionar a carga, acionar a aplicação. Bueno, para entender, então, como se dá esta ordem de energia, vamos revisar o princípio de funcionamento do motor do ponto de vista matemático. Podemos expressar, né, o funcionamento de um motor através de duas equações matemáticas. Uma delas é a velocidade. A velocidade de um motor depende de três variáveis: frequência, o deslizamento e o número de polos. Sim. O número de polos e o deslizamento é uma característica mecânica do motor. É algo que não podemos cambiar, porque isto foi, né, determinado em el momento da fabricação do motor. Pero há uma terceira variável, né, o valor, que é a frequência. Esta sim podemos actuar independente de como ser o motor, qual é o deslizamento, qual é o número de polos. E o variador actuará, né, em esta variável chamada frequência. Então, variaremos a frequência para variarmos a velocidade. A segunda equação que devemos observar é o par do motor. O par do motor depende de duas variáveis, uma constante e duas variáveis. Uma que vamos observar agora com mais cuidado é o fluxo magnético. O fluxo magnético, né, que é uma variável que afeta diretamente o par do motor, depende justamente da relação entre a tensão e a frequência. Então, se cambiamos a frequência para variarmos a velocidade, podemos afetar o fluxo magnético. E ao afetar o fluxo magnético, vamos afetar o par. Então, a grande maioria das aplicações, o ideal é que esta relação se mantenha constante. Significa que a relação tensão e frequência, para não afetar o fluxo e, consequentemente, não afetar o par, deve manter-se constante. Então, para manter-se constante, uma vez que eu vou variar a velocidade e a frequência, eu tenho que variar, né, a tensão em la mesma proporção. Então, se aumento a frequência, eu tenho que aumentar a tensão. Se eu diminuo a frequência, eu tenho que diminuir a tensão em la mesma proporção. Sendo assim, podemos representar esta característica do motor também de forma gráfica. Sim? Então, como eu havia comentado, desejamos variar a velocidade. O que hacemos? Variamos a frequência. Então, mire que a frequência pode aumentar ou diminuir em função de la necessidade e a velocidade da aplicação. Então, em la maior parte das aplicações, vamos trabalhar dentro de um rango de frequência ou velocidade de 0 hasta a frequência nominal. Por exemplo, se a rede elétrica é 50 Hz, o motor foi construído para 50 Hz, essa seria a frequência nominal. Se é 60, assim seria 60 Hz. Sim? Bueno, como eu comentei para vocês, devemos manter a relação tensão-frequência constante para não afetar, né, a variação do fluxo magnético. Então, quando variamos a frequência, variamos a tensão em la mesma proporção. E vamos fazer dessa maneira para mantermos o fluxo magnético constante. Bueno, se eu mantenho o fluxo magnético constante, consequentemente, mi par vai manter-se também constante, porque assim eu quero, assim, né, é necessário para a grande maioria das aplicações. E, sendo o par constante, pero volviendo a rotação varia por la frequência, agora sim, que passará? Passará que se eu aumento a frequência, aumentará a potência
consumida por la frecuencia. Y si yo la disminuyo, né, disminuirá a potência, né, mecânica, né, generada por esta aplicação ou requerida por esta aplicação. Então, se nós outros mirarmos acá, é justamente por esta característica em que, em los momentos em que a aplicação requer menor velocidade, a potência, né, requerida por la aplicação será menor. Se a potência mecânica requerida pela aplicação será menor, significa que a potência absorvida por la rede elétrica será menor. E é neste momento, se compararmos com sistemas convencionais, é que vamos obter, né, um ahorro de energia, né, se comparado a sistemas convencionais. Aqui solamente uma observação. Esta região aqui, que está em amarillo, representa uma região que é conhecida por zona ou região de debilitamento de campo magnético. É uma região que ocorre quando nós traspassamos a frequência nominal. E neste momento, devido à não possibilidade de o variador manter essa relação constante, porque o variador não tem a capacidade de aumentar a tensão a nível superior da rede elétrica, nós vamos ter uma perda de fluxo magnético. Essa perda de fluxo magnético afetará diretamente ao par, né, que o motor aplica a la carga ou ao processo. Então, essa é uma região que, quando utilizada, deve ser analisada com cuidado, justamente por essa característica de perda de fluxo magnético. Isso aqui não é uma característica do variador, isso aqui é uma característica do motor. O motor perde fluxo magnético, consequentemente perde par que é suministrado a la carga. Bueno, vamos a los poucos entender cada vez mais como se obtém o ahorro de energia. Para isso, eu utilizarei um exemplo bem sencillo, didático, justamente para não confundi-los. Vamos utilizar aqui como exemplo um sistema convencional de bombeo, onde se requer um determinado caudal em el processo. E esse controle del caudal é obtenido através de uma válvula de bypass, também conhecida por alguns de válvula de recirculação. Então, o caudal do processo será controlado por esta válvula de retorno. ¿Sí? Então, esse tipo de aplicação se percebe que, mesmo que varie o caudal do processo, o caudal generado por el conjunto motor-bomba não varia. Podemos representar graficamente o consumo desse sistema através desse gráfico, onde em el eje horizontal temos o caudal, então variamos o caudal, pero el eje vertical, onde representa a potência, percebemos que esse tipo de sistema convencional não tem a capacidade de consumir menos potência, mesmo que o caudal requerido seja menor. Agora vamos imaginar o uso, a retirada dessa válvula, né? Desculpa, antes vamos ver matematicamente como se dá a potência consumida desse sistema convencional. Bueno, a ideia é variar o caudal, correto? Para variar o caudal, vamos utilizar uma válvula de recirculação, uma válvula de bypass. Como nós variamos o caudal por esta válvula e essa válvula não afeta o caudal da bomba, teremos a situação em que, né, o torque, o par requerido por la bomba sigue sempre constante. Se o par é constante, não varia, significa que a potência mecânica que a bomba requer do motor se quedará constante. Se a potência mecânica que requerida por el motor se mantém constante, a potência elétrica que esse motor consome de la rede sigue igual, sigue sempre constante. Consequentemente, independente de la variação do caudal, a potência elétrica consumida do motor em la rede elétrica sigue igual, não varia. ¿Sí? Então, assim que se dá esta situação.
Então, aqui temos uma situação onde não há variação de velocidade, porque a velocidade do motor é determinada por a frequência da rede. Se a frequência da rede é 50 Hz e tu e o motor é 4 polos, o motor girará a uma velocidade cerca de 1500 RPM. Agora sim, vamos imaginar agora esse sistema convencional sendo substituído por um variador, um convertidor de frequência. Então, nesse caso, não seria mais necessário a válvula de recirculação, onde o caudal que é necessário para o processo poderá ser determinado por a própria bomba. Sendo assim, o variador comandará o motor de tal maneira em que a relação entre caudal e a potência consumida por el motor seguirá uma curva com características quadráticas ou hiperbólicas. De tal maneira que o consumo absorvido por esse motor será menor ao que nós estamos comparando, que seria através da válvula de recirculação de bypass. A diferença entre as duas áreas, a área de consumo da válvula de recirculação de bypass e a área determinada por el consumo do variador, representa graficamente nosso ahorro de energia. Vamos analisar agora matematicamente esse ahorro. Bueno, agora temos um sistema automatizado com convertidor, onde há controle de velocidade. Se há controle de velocidade, há variação de frequência. Então, agora a frequência aumentará se queremos mais caudal ou diminuirá se queremos menos caudal. Sendo assim, em el conjunto motor-bomba, onde a potência mecânica é determinada por la rotação, quando diminuímos a rotação, estamos diminuindo a potência mecânica. Não podemos olvidar que, ao diminuirmos a rotação, diminuímos a frequência em la mesma proporção a tensão. Significa que o variador, o convertidor, suministra ao motor uma tensão menor que a tensão nominal. Se temos agora uma diminuição da potência mecânica que a bomba exige do motor, nós vamos observar que o motor agora está exigindo menos potência elétrica do variador. E sendo exigido menos potência elétrica do variador, o variador exigirá da rede elétrica da concessionária uma potência menor. E justamente nesta condição onde se requer menos caudal, é que nós obtenemos ahorro de energia ou menor o consumo de energia se comparado a sistemas convencionais, como em nosso exemplo, a válvula de bypass. Bueno, isso seria a ganância obtenida somente com a variação de velocidade, pero temos incorporado ao variador controladores, e um desses controladores é um controlador proporcional integral derivativo, que consiga controlar melhor a velocidade, consequentemente obter melhores níveis de eficiência energética através deste algoritmo de controle. De que maneira? Então, imagine que este controlador está fazendo a leitura de uma variável do processo. Então, o convertidor está sempre comparando esta informação do processo com uma referência, um set point. Toda vez que o variador percebe um câmbio em el processo, se comparado com essa referência, actuará em la velocidade do motor que está incorporado a este processo. Então, essa função é muito útil para, por exemplo, processos que controlam nível, pressão, fluxo, temperatura, pH, por exemplo, e entre outros. Para exemplificar de forma didática, eu pongo novamente uma situação de um sistema de bombeio. Então, imagine aqui que vocês têm uma bomba suministrando um determinado fluido a consumidores, por exemplo, água. Vamos ter nesse sistema de bombeio, nessa tuberia, um sensor, uma espécie de um pressostato, que enviará a informação de pressão para uma entrada analógica do convertidor. Em el convertidor vamos ter o controle PID ativado, sim?
E esse controlador sempre estará comparando a informação de pressão na entrada analógica com uma referência, um set point já pré-configurado, pré-programado por o operador do processo. Agora imagine que nessa tuberia ocorreu um aumento do consumo do fluido, um aumento do consumo de água. O que passará na tuberia? O aumento começará a provocar uma caída de pressão. Esta caída de pressão será detectada por o convertidor através da entrada analógica e comparada com a referência. Então, de forma rápida e instantânea, o convertidor vai detectar essa caída de pressão e actuará imediatamente na velocidade do motor, aumentando a velocidade e fazendo com que a pressão vuelva à condição deseada, ou à condição normal determinada por a referência ou o set point. Agora vamos suponer o contrário, está diminuindo o consumo do fluido, da água. Nessa situação, com a diminuição do consumo, a pressão da tuberia começa a aumentar. Este aumento de pressão é detectado por el convertidor em relação à referência e atua diminuindo a velocidade do motor para justamente bajar a pressão que está subindo em la tuberia desse sistema. Isso ocorrerá de uma maneira tão rápida, né, que provavelmente o operador não perceberá que está ocorrendo variação em el consumo. ¿Por quê? Porque o sistema actuará e corrigirá esta pressão de uma forma automática e muito rápida. Bueno, muitos perguntam, então, como o convertidor, ou como através do convertidor conseguimos ahorro de energia? Uma maneira muito sencilla de explicar é que o convertidor tem a capacidade de diminuir de forma controlada a potência elétrica exigida por as aplicações. De que maneira o motor, o variador faz isso? Através da variação da velocidade. Sim. Então, devido à experiência de WEG de praticamente 40 anos em sistemas de automatização, há exemplos em que hoje temos já soluções estandarizadas. Essas aqui não são todas, são algumas que eu estou exemplificando para vocês. Como, por exemplo, torres de enfriamento, filtros de mangas, utilizado em sistemas siderúrgicos, silos de granos, unidades hidráulicas e motores de corrente contínua. Há também uma que aqui não está, porque é tema de uma outra webinar, de uma outra charla, que seria sistemas de bombeio, onde o WEG, através de uma solução chamada Pump Genius, les apresenta uma outra solução estandarizada WEG que também te dá eficiência energética e ahorro de energia. Sim. Então, nesta diapositiva, vocês vão ter o sistema, o ahorro de energia e as ganâncias indiretas. Então, quando automatizamos, quando utilizamos convertidores de frequência em nossos processos, não é somente o ahorro de energia a única ganância. Temos também outras ganâncias tão importantes quanto o ahorro de energia. Por supuesto, o ahorro de energia é a ganância que afeta diretamente o dinheiro da empresa. Por isso que esta é a que parece ser a mais importante. Bueno, algunos ejemplos de soluciones. Les presento aqui as torres de enfriamento, Basicamente, qual é o princípio de funcionamento? É controlar a temperatura da água dessa torre, por meio da modulação da velocidade do ventilador. Esse tipo de solução, quando empleada um motor de alta eficiência WEG, e nossos convertidores, e añadido a isso sensores de temperatura, podemos chegar a ahorro de energia de hasta 80% e, además, também ahorro de água consumida ao largo do ano, 22% nesse caso. Filtros de mangas que são muito utilizados em sistemas siderúrgicos, em processo siderúrgico, justamente devido ao humo generado com partículas contaminantes. Então, esse tipo de equipo, filtro de manga, tem o objetivo justamente de evitar que este humo
com contaminantes sólidos ser enviada para a atmósfera. Então, o variador vai controlar a pressão do humo soplada contra os elementos filtrantes também através da variação da velocidade. Então, además de termos o ahorro de energia que pode chegar a 60%, temos outras ganâncias indiretas como redução do desgaste da tuberia, redução do consumo de ar comprimido e aumento da vida útil dos elementos filtrantes que nós chamamos de mangas. Como se obtém esta solução estandarizada? Aqui temos através de uma solução composta chamada por WEG por UW Magnet Drive System, que é basicamente um motor de ímãs permanentes desenvolvido por WEG e nosso convertidor estándar CFW11. Assim se obtém esta solução. Essa solução que utiliza a UW Magnet Drive System também se aplica a silos de granos, ¿sí? Donde nós vamos controlar a aeração, né, aplicada em los silos através da variação da velocidade. Además de obtermos o ahorro de energia, que pode chegar a 90%, vamos ter melhor controle da umidade de los granos que estão internamente em los silos. E ao controlar melhor essa umidade, vamos garantizar menores perdas em los granos, justamente porque vamos evitar que ou a umidade, né, provoque a sequia de los granos, ou a umidade pode provocar, né, a putrefação acelerada de los granos em função da alta umidade. Então, essas seriam as ganâncias indiretas. Em unidades hidráulicas, sim, essa solução também que se aplica generalmente a motores de alta eficiência WEG e também com nossos convertidores, né, vamos controlar a pressão da unidade hidráulica através da modulação da velocidade. Se obtém dessa maneira ahorros de energia ao redor de 60% e também redução da temperatura em fluido hidráulico, né, e menor desgaste em los componentes desse tipo de máquina. Sim. Seria possível falar de cada destes casos e comentar de casos de êxito, mas aí necessitaríamos de mais tempo. Então, eu vou poner acá somente um exemplo, né, um caso de êxito, pero eu vou apresentar a vocês depois a página WEG para eficiência energética, onde allá vocês poderão consultar outros casos de êxito obtenidos com nossas soluções. Neste caso, eu vou falar de uma torre de enfriamento, onde se obtuvo 47% de ahorro de energia, né? Onde se utilizou solamente o variador, não foi substituir o motor e tivemos, né, melhoras indiretas através da redução do consumo de água e produtos químicos. E aquilo mais importante, quanto tempo se pagou esta inversão? Neste caso, né, vamos ver que é 10 meses. Então, neste exemplo prático, né, o equipo de pessoas que fazem parte do Centro de Negócios de Eficiência Energética sugeriu ao cliente utilizar um variador dedicado a esse tipo de aplicação chamado CFW701. Identificou-se que essa torre de enfriamento tinha um tempo de operação ao largo de um ano de 5.280 horas. Significa que esta aplicação não trabalhava todas as horas do dia, todos os dias do mês e todos os meses do ano. Então, em alguns momentos, essa torre de enfriamento se quedava apagada. Aqui uma observação muito importante: quanto mais tempo tu equipo se queda operando, melhor, né, maior é o ahorro de energia obtenido através do uso de convertidores de frequência. E neste caso acá, se pode utilizar, además do variador, o controlador PID, pero o WEG tem um segundo tipo de controlador chamado ahorro ou economia de energia. Então, acá se utilizou dois métodos de controle: o PID, o PID estándar, que tem em todos os convertidores WEG, e o algoritmo de economia de energia. Bueno, o que é esse algoritmo de economia de energia? É basicamente um método de controle
que está presente em los variadores WEG de las famílias 11, de la família 700 e 500, ¿sí? Donde o variador, através desse algoritmo, detecta quando a aplicação, o processo está trabalhando em uma condição de uma carga mais baixa, consequente uma rotação menor, e nesse momento em que é detectado que a condição é de carga menor, o variador diminuirá o fluxo magnético do motor, e essa diminuição do fluxo magnético do motor afetará diretamente em las perdas do motor. Diminuindo as perdas do motor, vamos diminuir a potência elétrica consumida para uma condição igual de carga. Consequentemente, ao diminuir a potência elétrica sem afetar a potência mecânica do motor, vamos encontrar aqui uma maior eficiência. Então, é basicamente a maneira em que este algoritmo funciona. Então, a gente que hizo este trabalho, as pessoas, os engenheiros do Centro de Negócios de Eficiência Energética, observou como era o consumo através do método convencional, que seria basicamente o prende-apaga do motor. Inicialmente analisaram o consumo utilizando somente o variador com o controle PID, e depois analisaram com o algoritmo de economia de energia e observou que para essa situação, para essa torre de enfriamento, foi possível obter um consumo menor de energia utilizando o algoritmo de economia de energia, se comparado com o uso solamente do controlador PID. Desta maneira, ponemos os dados em uma tabla, né, onde informa o consumo, tipo de controle, consumo anual, economia anual de energia e o que é mais importante, quanto, né, em efetivo vamos obter com este ouro. E aí, neste caso, a implementação foi utilizando o variador com o controle PID e com o algoritmo de controle de economia de energia, se alcançou 40% de ahorro de energia. Este 40% de ahorro de energia permitiu que a inversão fuera recuperada em 10 meses. Sim. Bueno, a vezes muitos perguntam, né, como calcular este ahorro. Sim? Há várias maneiras, sim, matematicamente, fazendo análises, pero para situações sencillas, onde vocês estão evaluando a possibilidade de obter ahorro com o uso de variadores, há em nosso sítio de internet, aqui eu lo puse, né? Uma ferramenta de cálculo de retorno de inversão quando se aplica convertidores de frequência. Em meu caso, eu elegi a aplicação justamente igual à anterior, que seria a válvula de bypass. Aqui eu informei qual é a potência do motor que se aplica a esta bomba, qual é a eficiência do motor, quantos dias este motor opera ao largo de um ano, custo da energia elétrica e o preço da inversão ao poner este variador. Não se olvidem que a inversão não é solamente o variador. Esse variador seguramente estará em um tablero, terá proteções como fusíveis, interruptores, e assim por diante. Então, seria a inversão do acionamento com o variador. E aqui eu informei a característica do caudal, né, a lo largo de um dia de funcionamento. Somente não se olvidem que estas informações não podem, né, passar de 24 horas, porque o dia não tem mais do que 24 horas. Ao executar a tecla calcular, o próprio software te dá o gráfico, né, de consumo, né, para a situação convencional ou anterior e a curva, né, de consumo através do uso do convertidor. Temos a economia anual, né, em quilowatt-hora ao largo de um ano, a economia em la unidade monetária elegida por ustedes e aqui, né, o tempo de recuperação da inversão. Bueno, aí ustedes me perguntam, como e que fazer
se eu quero implementar em la empresa ou em um processo, né, um trabalho de eficiência energética. Então, vamos ver como identificar, analisar e implementar essas soluções de eficiência energética. A primeira etapa é identificar as oportunidades. Então, em la vida todas são oportunidades. Então, nós temos que estar atentos a identificar essas oportunidades. Depois de identificada a oportunidade, vocês encontraram uma máquina, um processo, onde les parece interessante aplicar uma solução de eficiência energética. Vocês terão que fazer a análise da informação. E por fim, né, a implementação de las recomendações obtenidas por el análisis. Na fase de indicação de oportunidades, vocês terão que fazer levantamento de todos os equipos que estão instalados em el processo, né? E também os tempos de funcionamento. Recuerda que a energia é cobrada, né, por unidade medida chamada quilowatt-hora. Então, o tempo de funcionamento é importante. Identificação de los dados de placa de los motores, características mecânicas, formas construtivas. Não olvidem que possivelmente vocês terão que substituir motores. Realizar medições do consumo de los motores e evaluar, né, os sistemas acionados para possíveis oportunidades de automação. Então, é importante que não somente identificar que esse processo necessita ou pode ser aplicado a ele um motor de mais eficiência. Identificar também se esse processo não pode ser automatizado, porque com a automatização obtenemos mais ahorro de energia, mais eficiência energética e também outras ganâncias, né, indiretas, como diminuição do custo de mantenimento, aumento da produtividade e assim por adiante. Em la fase de análise de informação, nós vamos começar a estimar quanto de energia vamos obter através do câmbio de nosso processo, cambiando o motor de melhor eficiência, ou ponendo um motor de potência mais adequada, ou até mesmo aplicando automatização com o uso de um convertor de frequência nesse processo. Fazer análises financeiras, porque nada em uma empresa se hace sem a inversão, e os aportes financeiros devem ser evaluados, porque em muitos casos a empresa não tem este aporte. Aí, então, é possível que a empresa tenha que buscar este aporte através de linhas de financiação, através de instituições financeiras ou bancos. Sim. E, por fim, a implementação das recomendações. Então, nessa fase, vamos adquirir os equipos, né, que para as aplicações que se comprovou que é viável substituir, instalar os equipos com as devidas adaptações, porque é bem provável que seja necessário algumas adaptações mecânicas, además de las elétricas, instalação e configuração de los equipos. Então, se vocês vão trabalhar ou emplear a automatização, seguramente haverá, né, não somente a instalação, como configuração, programação dos equipos, porque seguramente o convertidor terá sua programação, e se vocês querem poner esse equipo conectar esse equipo, comunicando-se a uma rede industrial, porque há software SCADA implementado na empresa, então é necessário configurar este equipo para que pueda comunicar-se com outros equipos controladores como autômatas. Vamos ver agora um vídeo rápido, justamente que trata esse tema de eficiência energética. A vezes, mirando um vídeo, se compreende melhor esta ideia que é eficiência energética. Compartilhar som.
Bueno, volviendo a las diapositivas, yo no podría finalizar esta charla sin hablar qué equipos tenemos, WEG tiene disponível para justamente aplicar em trabalhos de eficiência energética, añadido de la ideia de automatizar o processo. Bueno, aqui são as famílias principais do equipo. Nós temos convertidores que podem ser identificados, elegidos em função da potência e performance. Então, a família CFW100 é um variador pequeno, né, que tem como capacidade máxima acionar motores de 0,75 kW. Estou comentando as potências relacionadas ao rango de tensão entre 380 e 480 volts. A próxima família, que abarca uma potência maior, é a família CFW300, alcançando potências de asa 2,2 kW. Em seguida, a família CFW500, que liga a potências de 55 kW. Esta família é importante comentar que ela está em processo de crescimento de potência. Então, esperamos a la brevidade que essa família alcance potência de hasta 110 kW. Em seguida, a linha 700, da família 700, hasta 110 kW. E, por fim, nosso equipo de alta gama, CFW11, que em configuração standalone alcança 630 kW, pero se o cliente necessita de maior potência, há a solução modular drive, que alcança hasta 1850 kW. É uma solução modular aplicada em tableros. Sim. Essa mesma solução para tensão de 690 volts poderá aí acionar motores de potência hasta 2000 kW. Bueno, o que eu posso dizer? Que o WEG, através de convertidores, tem solução para praticamente todo. Se você necessita uma solução compacta, assim temos LCFW100. Se vocês necessitam de um convertidor que se aplica facilmente a todas as aplicações, temos aí a linha 300. Se vocês necessitam flexibilidade, um convertidor flexível, principalmente relacionado a protocolos de comunicação, portos de entrada e saída, temos a família 500. Se vocês necessitam um convertidor que pueda ser empleado a todas as aplicações, assim também temos, como é o caso da família 700. E se vocês em suas indústrias necessitam ou têm aplicações pesadas ou aplicações que requerem alta performance, temos a família CFW11. Sí. Además de tudo isto, imagine que o processo industrial ao qual vocês necessitam um convertidor exige grados de proteções maiores. Aí temos produtos com IP55 e IP66. Incluso um desses modelos é conhecido como motor drive, que pode ser conectado em la caja de conexões do próprio motor, sem a necessidade da existência de um tablero. Também para mercados dedicados, como é o caso de HVACR, que é utilizado em refrigeração, aire acondicionado, ventilação, temos a família 501 e 701, que é utilizado neste mercado. Características comuns a todos os nossos variadores. Para ser a gestão e programação do variador, temos softwares que se pode descargar livremente em nosso sítio internet. Se vocês necessitam utilizar a função PLC incorporada aos nossos variadores, também o software se encontra gratuito para descarga em sítio internet, mesmo que você não tenha um variador. A conexão destes softwares com o variador pode ser através de porto USB. Para alguns modelos,
esse puerto USB já é incorporado ao equipo. Para outros modelos, você pode conseguir esta conexão através de adaptadores ou de placas, né, ou módulos para esta função. Também outra característica que se pode encontrar nos variadores é que todos permitem, né, conectar uma HMI remota, principalmente para aquela aplicação onde você necessita de la HMI em la puerta del tablero ou em la mesa de comando de la instalação industrial. Outro detalhe que é característico em nossos equipos é que todas as placas eletrônicas, né, fabricadas por WEG, né, aqui em nossa planta em Jaraguá do Sul, leva um barnizado, é algo que chamamos de tropicalização. O barnizado que aplicamos sigue exigências de normas internacionais. E qual a vantagem de termos placas eletrônicas barnizadas? Significa que tu equipo, tu convertidor ou qualquer equipo WEG terá uma vida útil maior porque estará protegido contra polvo, umidade, altas temperaturas, gases ou substâncias químicas corrosivas. E por fim, os convertidores de maior gama, maior potência, como é o caso da família 711, levam incorporado em el link CC, onde se encontram os condensadores, banco de condensadores, inductâncias. E essas inductâncias têm várias funções, né? Por exemplo, ajuda a reduzir o componente harmônico de corrente, aumenta a vida útil do equipo porque o nível de curto-circuito em el variador se queda menor, suporta melhor os curtos-circuitos e se mantém a corrente em el bus CC mais constante, consequentemente melhora o controle da velocidade do motor. Bueno, chegamos ao fim de nossa apresentação. Caso ustedes necessitem de mais informações, em la página WEG, né, em el sítio web da WEG, há uma página dedicada ao tema de eficiência energética. E aliás, seguramente ustedes vão encontrar mais informações, documentos, incluso softwares de análise de eficiência energética. Eu agradeço aqui a todos por a participação. Pongo aqui em a diapositiva meu contato por correio eletrônico. Estaremos aí mais algum tempo aberto para sacar dúvidas em nosso chat. E eu passo a palavra a Claudinei, que é nosso coordenador de ventas internacionais para a América Latina. Muy bien, mis amigos. Gracias aí por la charla, Reinaldo. De nuevo, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hay la parte más complicada, vamos a decir así, por toda la situación que vivimos, pero nos abre oportunidades, ¿no? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de sacar un tiempo, ¿no? Para estar conectados con ustedes. Y muchas veces tenemos un tiempo extra para evaluar algunas situaciones, ¿no? Buscar ser más eficaces, ¿no? Entonces, toda esta charla, ¿no? Ojalá les apoyen en buscar ser más eficaces en la industria, en sus clientes, en aplicaciones, ¿no? Tenemos que aprovechar las oportunidades, ¿no? En los cambios, y es una oportunidad buscar ahorrar, ¿no? Buscar evolucionar, buscar mejorar los procesos. Entonces, nuevamente estamos acá, estamos a disposición de ustedes para cualquier necesidad que tengan, ¿no? Usted tienen nuestro contacto, tenemos acá también, nuevamente agradecemos también la participación del Centro de Negocios, ¿no? Que está dedicado a apoyarlos en este tipo de solución. Tenemos sucursales, distribuidores, integradores en todos los países, ¿no? Entonces también, por favor, los contacten a nosotros y vamos a trabajar juntos
buscando siempre mejorar, buscando siempre evolucionar y ser más eficaces en la economía de energía, en las tecnologías aplicadas. Muchas gracias a todos de nuevo por el tiempo, ¿no? Yo sé que es muy importante esta oportunidad que ustedes nos dan para platicarnos un poquito, para platicar un poquito de soluciones, de productos, y nuevamente hago la invitación a todos para el primer viernes de noviembre, donde vamos a tener una charla sobre bombeo solar, ¿no? A través del variador. Entonces, la posibilidad de hacer el bombeo, la aplicación del variador, sin utilización de energía eléctrica, sin estar conectado a la red. Nuevamente estamos abiertos acá a preguntas, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, vamos a estar contestando ahí por los próximos minutos, ¿no? Al final, vamos a enviar un aviso que estamos cerrando la charla y ahí sí ya no va a ser posible hacer las preguntas, pero estamos acá abiertos por un periodo de tiempo. Les agradezco mucho, gracias a Reinaldo, gracias a todos que estaban acá haciendo el apoyo y nos vemos pronto en la próxima charla y ojalá también pronto personalmente cuando la cosa se acalmar un poquito y vamos a visitarlos personalmente. Muchas gracias a todos.